Bendito seja o nome do Senhor. Saúdo aos amados irmãos do Facebook, YouTube, Instagram, Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do nosso único, eterno e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amados, nesta oportunidade, vamos trazer aqui uma mensagem de suma importância, polêmica, e que precisamos, à luz da Bíblia, trazer a clareza. E nesta oportunidade, dia 18 de maio, madrugada de domingo, o texto bíblico encontra-se, primeira carta paulina aos Coríntios, capítulo 9, verso 19 a seguir está escrito: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que, estando debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu sou grato a Ti pela leitura da Tua palavra, palavra viva e eficaz, e que não volta para Ti vazia. Senhor, aprove a Ti salvar os loucos pela pregação da palavra. Em nome de Jesus, abra as mentes e os corações de todos os irmãos, amigos que ouvirão este vídeo, que Teu Espírito Santo abra as mentes e os corações, revelando o profundo escondido. Repreenda, Senhor, todo bloqueio, repreenda toda frieza, repreenda toda retaliação do inimigo. Pai, abençoa ricamente com a Tua graça, dando saúde e paz a todos, vida longa na Tua presença, e liberta os que não estão libertos, salva os perdidos, cura os enfermos. Em nome de Jesus eu peço, já sou grato a Ti. Fica conosco e fala aos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, sabemos que muitos, quando querem fazer uma defesa em prol da sua carnalidade, provando algo de maneira errônea, biblicamente falando, e vamos na exposição da palavra, realmente o texto lido já fica bem claro, mas vamos explicar na exposição bíblica, trazendo uma exegese corretamente e uma hermenêutica. Muitos dizem, quando, por exemplo, eles querem dar embasamento às suas paixões,
usa esse texto de Paulo. Paulo se fez tolo para ganhar os tolos. Paulo se fez louco para ganhar os loucos. Mas isso não é literal. Porque se Paulo se fizesse louco, ele não tinha como pregar a mensagem cristocêntrica. Paulo, por exemplo, ele diz que se fez de tudo para ganhar todos. Paulo não se fez, por exemplo, assassino. Ele era quando era Saulo, mas como Paulo não. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo que escreveu aos Coríntios, segunda carta 5,17. Então, a Bíblia não se interpreta como lemos, para que não caia em condenação. Como está escrito, 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 16 e 17. Então, meus amados, vamos na exposição da palavra. E o texto é bem claro que nós lemos. E ele começa no versículo de 1 Coríntios 9, verso 19. Porque embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Isso é literal? Claro que não. Um escravo obedece ao seu senhor literalmente. Paulo, ele não se tornou escravo de todos ser humano, porque se fosse assim, ele não seria livre para pregar o evangelho, por exemplo. Porque embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu. Na verdade, Paulo, ele tinha duas nacionalidades. Judeu, da tribo de Benjamim. Aleluia. Ele também era romano. Então tinha duas nacionalidades. Tornei-me judeu, a fim de ganhar o judeu. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Que lei é essa? A velha aliança, conhecido como Torá ou Lei de Moisés. Aleluia. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Vemos, por exemplo, dia após dia, de acordo com épocas, exemplo, na festa da carne, carnaval, igrejas, até, digamos, de homens renomados no meio evangélico, e na época, levando bateria, gospel, para o carnaval, com N pessoas, dizendo ele, usando esse texto de Paulo, que Paulo se fez tolo para ganhar os tolos. Paulo se fez de tudo para ganhar a todos. Mas isso não é literal. Na verdade, se Paulo ficasse louco, ele ia para onde? Hospício, que é lugar de louco. Se Paulo fosse assassino, ia para a prisão, para ganhar os presos na prisão. Paulo não se tornou, por exemplo,
prostituto para ganhar os prostitutos ou prostitutas. Isso é uma linguagem onde Paulo, na verdade, ele queria ganhar a todos para Cristo. Vamos explorar esse tema biblicamente. Glória a Deus. Quando Paulo diz, me fiz de tolo para ganhar os tolos, em 1 Coríntios 9, 22, ele estava se referindo em sua estratégia missionária para adaptar as diferenças cultura pessoal e alcançar para o Evangelho. No contexto, Paulo estava discutindo sua abordagem para pregar o Evangelho a diferentes grupos de pessoas. Ele disse que se tornou tudo para todos, para ganhar alguns para Cristo. Isso significa que ele se adaptou a diferentes culturas e necessidade das pessoas para se conectar com elas e compartilhar o Evangelho. Quando Paulo me fiz de tolo para ganhar os tolos, ele estava dizendo que ele era realmente um tolo, entre aspas, aleluia, ou que estava agindo de forma insensata. Em vez disso, ele estava dizendo que ele estava disposto a se adaptar às expectativas e limitações dos outros, mesmo que isto significasse perecer ou parecer tolice para alguns, para alcançar o objetivo e compartilhar o Evangelho e ganhar pessoas para Cristo. A mensagem de Paulo é que, como cristãos, devemos estar dispostos a nos adaptar e nos conectar com as pessoas de diferente maneira para compartilhar o Evangelho e alcançar os perdidos. Isto não significa comprometer a verdade ou a integridade, mas ser flexível e sensível às necessidades das pessoas ao nosso redor. Amados, primeiramente, precisamos colocar o texto e contexto, que chama-se exegese, texto e contexto. Não se pode dizer, olha, Paulo se tornou tolo para ganhar os tolos. Vamos ver o contexto que Paulo está falando isso. Paulo, ele foi levantado como apóstolos das nações, do gentio. Em cada nação, as pessoas têm cultura, costume, mas isso não foi literal. Ele estava pregando a todos, independente da cultura, independente da sua espiritualidade, religiosidade, porque é um mandamento. Quando o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, Mateus capítulo de número 28, verso 18 ao 20, ele deu uma ordenança aos seus discípulos: vão por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e estarei convosco até o final dos tempos. Então é uma ordenança pregar para todos os povos. Obviamente que não precisamos, na época da festa carnal,
ir lá para o meio do carnaval para pregar o evangelho, primeiro, é quase impossível, porque o povo só quer saber de beber nesta época, se prostituir, um som infernal que não vai ouvir a mensagem, porque o diabo vai estar roubando, mas ele está dizendo que ele não se sentiu superior a ninguém. É esse o contexto. Ele pregou a todos, mostrando que não é melhor que ninguém, porque realmente não somos. O evangelho não torna-se igualdade, porém, tem que haver santidade, separação. Não podemos estar junto e misturado, participando dos mesmos ritos, costume e tradição, porque se fosse assim, Paulo estaria cometendo contradição, quando ele mesmo escreve à igreja de Éfeso, aos Efésios, no seu capítulo 4, verso 17, Paulo categoricamente diz para todos os cristãos deixar os costumes do gentio. Então, como é que se ele estava praticando os costumes do gentio e ao mesmo tempo ele deixa uma carta à igreja de Éfeso falando desta maneira para que eles deixassem os costumes do gentio? Então Paulo estaria cometendo contradição, e não é o caso. Meus amados, primeira coisa que precisamos entender, precisamos, eu e você, dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que nos lembra, é Ele que nos ensina, nos capacita, nos revela a palavra de Deus que é revelada, é um livro espiritual. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é literal, mas ele literalmente não é caminho. É uma forma figurada de um caminho, porque caminho leva as pessoas exatamente para determinado lugar ou cidade. Então, para o céu, o caminho é Jesus. João 14,6. Mas literalmente ele não é caminho, mas ele literalmente é o único Salvador do mundo. Amém? Então precisamos realmente dar lugar ao Espírito Santo para podermos entender a palavra. Vamos, por exemplo, ver Paulo falando ainda aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, olha que Paulo está falando. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da palavra da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desse século, com D minúsculo, Satanás, o Deus desta era, cegou a mente, o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que muitos estão com a sua mente cega, cauterizada, porque o diabo, se você ou eu, qualquer um, der a ele legalidade, a primeira coisa que ele faz é cegar o entendimento, para que a exposição clara da palavra não seja realmente entendida. Porque a palavra que liberta, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Amados, temos que realmente crescer na graça e no conhecimento do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta apenas fazer um curso de teologia, é necessário sim, mas não basta apenas fazer o curso. O curso é necessário para a aplicação da exegese, da hermenêutica, vamos falar sobre isso um pouco mais, mas a revelação da palavra é dada pelo Espírito Santo, porque Paulo vai dizer exatamente aos Coríntios, aleluia, primeira carta, no seu capítulo de número 2, e ele vai dizer assim, verso 1, eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E fui com franqueza, temor e com muito temor, que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, o Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! Então, se você ouve um versículo sem texto, sem contexto, é pretexto e heresia. Por exemplo, quando pregamos falando que não devemos estar mais na prática da paixão de futebol, por exemplo, muitos dizem que não tem nada a ver. Aí vai dizer que Paulo se tornou também jogador de futebol para ganhar os atletas. Você pode ganhar um jogador de futebol sempre sem praticar o esporte. Sim ou não? Vamos ver o mesmo Paulo falando que eu e você tem que fazer morrer as paixões terrenas. A hermenêutica é a teoria e a prática de interpretação de textos, especialmente textos sagrados, bíblicos. O significado da palavra hermenêutica vem do grego hermeneutike, que se refere à arte de interpretar ou explicar. A hermenêutica é a disciplina que estuda os princípios e métodos de interpretação de textos da Bíblia. O objetivo da hermenêutica é entender o significado de um texto de forma precisa e profunda. Isto envolve análise do texto, estudar, interpretação do contexto, principalmente ver vários textos falando daquele mesmo assunto. Ou seja, pegar
vários escritores falando do mesmo assunto. Isso é exatamente a hermenêutica. Literalidade, ela é entender o texto em seu sentido literal, considerar o contexto histórico, literal, cultural do texto. Por exemplo, texto histórico. Nunca mais Deus vai provar ser humano algum como ele provou Jó. Isso foi histórico para aquela época, não é para hoje. Deus hoje prova, sim, mas não como foi Jó. Deus nunca mais vai trazer, nos dias atuais, ou provar como ele provou Abraão. Foi específico para Abraão e é histórico. Então precisamos realmente, à luz da Bíblia, e especialmente dar lugar ao Espírito Santo, porque Paulo, ele foi doutrinado na sua época pelo maior teólogo da época, chamado Gamaliel. Mas toda aquela sabedoria que ele aprendeu com Gamaliel, ele jogou no lixo, literalmente, porque agora, ele mesmo disse em 1 Coríntios 2 que lemos, que ele não veio ter com eles com sabedoria humana, mas com o poder da palavra de Deus. Aleluia! Aí Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, 1 Coríntios, verso 17, ele diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humanas, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Aleluia. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Glória a Jesus. Então, o Evangelho é poder que transforma. Querer pegar um texto sem contexto para dar embasamento às suas paixões é heresia. Por exemplo, na Bíblia, não proíbe você e eu de coisa alguma, mas ela mostra caminho e diretrizes, o que podemos fazer para agradar ao nosso grande Deus. Mas ela não diz assim: você não pode beber, você não pode fumar. Mas ela diz que essas coisas nos separam dele. Por quê? Primeiro, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, que foste comprado por bom preço, e não sois de vós mesmo? E quem destruir esse templo que sois vós, Deus o destruirá. Câncer, por exemplo, de laringe, faringe, pulmão e outros vários tipos de câncer através do tabagismo. Então, se você fuma e diz que a Bíblia não proíbe, mas vem a conta. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por isso, só devemos ingerir coisas saudáveis. Por exemplo,
a bebida alcoólica. Muitos dizem que não pode se embriagar, mas moderadamente pode. É mentira do diabo. Paulo diz que não vos embriaguei com vinhos, que traz contenda, discórdia, briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Mas Paulo não diz momento algum beba um pouquinho. Aí outros usam dizendo que Paulo, em 1 Timóteo 5, se eu não estou equivocado, verso 18, que ele manda seu filho Timóteo na fé tomar uma taça de vinho por conta das suas enfermidades. Mas ali não é vinho fermentado, é suco de uva. Porque o vinho é escarnecedor. Se formos olhar um versículo sem texto e contexto, para embasar os seus vícios ou os meus, torna-se heresia. Em Provérbio, capítulo 21, diz que o vinho é zombador e a bebida fermentada é destruidora. E quem erra ou bebendo nunca será sábio. Ainda em Provérbio, Salomão vai dar uma aula sobre a destruição do vinho. E ele diz, vou ler aqui rapidamente o texto, porque se o vinho fosse bom, não estaria em várias passagens mostrando o quanto ele causa problemas à saúde. Aleluia! Glória a Deus! Provérbio 23 vai dizer assim, glória a Deus, verso 30, dos que se demora bebendo vinho, dos que anda à procura de bebida misturada, que é fermentada, cerveja, uísque, caipirinha e por aí vai. Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisa distorcida. Você verá como quem dorme no meio do mar. Porque quando a pessoa está no mar, fica balançando, não é assim? Muito até enjoa, mesmo que não esteja bêbado. Mas quem toma bebida fermentada, vinho, a cabeça roda, é como se estivesse no meio do mar. É isso que Salomão está falando. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez? Geralmente se ouve daquelas pessoas que são beberrão, e a Bíblia proíbe, dizer assim, vou tomar outra para rebater a ressaca. O diabo é astuto. A Bíblia diz, Davi, o maior salmista, o maior adorador da velha aliança, no seu Salmo 42, verso 7, parte A, um abismo chama outro abismo. Ninguém nunca nasceu alcoólatra, precisou o primeiro gole. Ninguém nunca nasceu drogado, precisou cheirar a primeira vez, não é assim? É isso que Davi está dizendo. Um abismo chama outro abismo. Uma taça de vinho chama um copo, chama a garrafa,
depois bebida fermentada, e assim vai, quando pensa que não está exatamente escravizado. Pedro diz isso. Segunda carta de Pedro, no seu capítulo de número 2, verso 19, prometendo-lhe liberdade, o homem, ser humano, torna-se escravo de tudo aquilo que os domina. Aleluia! Por isso que Paulo, ele, de uma forma figurada, ele vai dizer que se tornou tolo, ou seja, não pregou o evangelho com sabedoria humana, porque é a palavra de Deus que tem poder. A palavra de Deus, Jeremias, no seu capítulo de número 23, verso 29, não é a minha palavra como fogo, martelo, que esmiuça a penha, poder. Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espada, ela é bigúmia, serve para quem prega e para quem ouve. Aleluia! O escritor aos Hebreus, ele vai falar do poder da palavra. No seu capítulo 4, verso 12, está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva, não é morta, porque é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e julga pensamentos, aleluia, e intenção do coração. Esse é o poder do evangelho. Aleluia. É por isso que Paulo, ele diz claramente que o evangelho de Deus é poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Aleluia. Porque a mensagem da cruz é poder de Deus para todos que crê, mas para o que está perecendo é loucura, porque não tem o Espírito Santo, não pode entender as coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Vamos mais um texto bíblico. Aleluia! E isso, meus amados, é chamado de hermenêutica, que é a forma correta, é a ciência de interpretação de texto bíblico. Aleluia! Ainda em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, agora o verso 10 a seguir, Paulo vai dizer assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens, ser humano, reconhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Vale a pena lembrar que nós, ser humano, somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Somos espírito, alma e corpo. Aí Paulo diz: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, cristãos, porém, não recebemos espírito do mundo,
mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Observe que em vários textos, Paulo ele enfatiza que a sabedoria não é humana, é divina. Dela também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humanas, mas por palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós que somos cristãos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, para que você e eu tenhamos a mente de Cristo, o contexto vai dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece o mais profundo de Deus. E ele estando na minha vida e na sua, mas não basta estar na minha e na sua vida. Ele tem que tomar a primazia da minha e da sua vida. E você tem que fazer a sua parte, eu, para que ele venha operar em nossas vidas e através das nossas vidas, para que tenhamos a mente de Cristo. Porque o Espírito, ele revela as coisas mais profundas de Deus para todos que dá lugar a ele. E aí não tem acepção de pessoas. Mas não basta dizer que tem o Espírito Santo. Porque o próprio Paulo vai dizer, para que você e eu tenhamos cuidado para não apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar o Espírito é você e eu querer ser estrela. Quando oramos por alguém, quem opera é o Espírito Santo, não é eu nem você. Se o Espírito Santo não tiver na sua vida liberdade, ele não opera. E muitos, já vi vários, dizer que quando ele ora, o demônio tem que cair por terra porque ele está cheio de Deus. Mas, na verdade, não está glorificando ao nosso Deus. Está trazendo a glória para si mesmo. Por isso que Paulo diz que ele não veio pregar com sabedoria humana, mas com poder de Deus. Não com palavras eloquentes, persuasivas, mas com poder de Deus. Aleluia! Então, meus amados, para você e eu ser cheio do Espírito Santo, não é da boca para fora, não. Tem que ter muito jejum, tem que ter muita consagração, muita busca e, acima de tudo, renunciar ao mundo e suas paixões, senão fica vazio, porque você não vai ver nenhum dos apóstolos, por exemplo, na prática mundana, jogando futebol, torcendo por time de futebol, jogatina, jogos em gerais,
tudo que é do mundo, temos que abster, abandonar. É bíblico, sim, porque muitos, na verdade, eles acham que agora, na graça, pode tudo, pode não. Na graça é mais difícil do que no tempo da lei. No tempo da lei, para você e eu ser considerado adúltero, tinha que ser pego no ato do adultério. Está lá em Levítico, seu capítulo 19. Mas hoje na graça, se alguém olhar na mulher e a cobiçar no seu coração, desejá-la, já adulterou com ela. Capítulo de Mateus 5, verso 28, foi Jesus que falou: se o homem atentar ou cobiçar a mulher no seu coração, já adulterou com ela. E o que tem de adúltero nos dias atuais? Mulheres sensuais vestidas na igreja, mostrando o seu corpo escultural, sensual, mostrando sensualidade lascívia. Então, como se não bastasse, muitos homens e mulheres estão nas redes sociais mostrando sua nudez, vai nas praias seminus, tira foto e posta na rede social, nas piscinas. Deixa eu te dizer, Jesus não chamou top model, chamou um povo santo, separado. E muito diz, não tem ninguém santo. Tem sim. Santo significa aquele que abandonou a prática do mundo, que não mente, não usa a palavra torpe, não usa na prática das paixões, de futebol, qualquer tipo de jogos, televisível, novela, reality show, não anda na prática da mentira, de adultério, fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento civil, e o que está assim de crente na prática da fornicação. Então tudo isso é exatamente apagar o Espírito, não dar lugar a Ele. Ele é santo e você e eu somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso temos que ser santo. Aleluia! E o Espírito não vai habitar em corpo imundo, sujo, porque quando Jesus nos liberta, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Muitas vezes, quando estamos evangelizando, muitos querendo realmente nos humilhar. Vai dizer assim: você não bebia antes? Você antes não mentia, não fumava? Você antes não se prostituía? Falando do passado. A Bíblia diz, meus amados, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as práticas do mundo já se passou e tudo se fez novo. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. Quem fumava não fuma mais. Quem bebia não bebe mais. Falando de bebida alcoólica fermentada, podemos beber água, que é a melhor bebida. Podemos beber leite, café. Mesmo o café tem cafeína, tem que ser moderado. Aleluia!
Por exemplo, refrigerante não é indicado beber porque tem muito açúcar. E o açúcar é o alimento número 1 para câncer, diabetes. Cuidado com o que você bebe, com o que você come, porque o seu corpo e o meu é templo e morada do Espírito Santo. Então tem que botar coisas saudáveis. Aleluia! Muitos dizem, toda alimentação que nós comemos, ela está cheia de agrotóxico, que é veneno, e é verdade. Mas a Bíblia nos ensina que vivemos por fé e não por vista. Primeira carta a Timóteo, seu capítulo de número 4, verso 5 diz que pela oração e pela palavra tudo é santificado. Se você e eu fazemos tudo que é justo aos olhos de Deus, então quando oramos, Ele limpa, tira a impureza do alimento, porque Ele sabe que o nosso corpo pertence a Ele. Aleluia! Agora, se você e eu plantamos com veneno e vendemos esses produtos envenenados, você vai orar e Deus vai te ouvir? Eu vou orar e Deus vai me ouvir? Vai não. O amor-dinheiro é a espécie de todos os males. Nos dias atuais, pela avareza, o ser humano, sua maioria, quando não teme a Deus, faz tudo para ganhar dinheiro. Então, meus amados, já ficou bem claro. Por exemplo, Paulo vai falar à igreja de Éfeso, capítulo 4, 17, aonde ele diz que eu e você devemos deixar os costumes do gentio. E como é que Paulo vai dizer que ele estava na prática do costume do gentio para ganhar o gentio? Não faz sentido, porque a Bíblia diz que mente é filho do diabo. E Paulo escreveu suas cartas cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, divinas, com os mesmos atributos. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vamos aprender de Jesus. A Bíblia diz que devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Muitos conhecem, mas não prosseguem a conhecê-lo, porque não tem uma vida de santificação, de consagração. E seria incoerente Paulo dizer que, na verdade, ele se tornou gentil para ganhar o gentil. Porque ele mesmo vai dizer que devemos deixar as práticas do gentil. Efésios 4, verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como o gentil, que vive na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a depravações, cometendo avidez de toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, se vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver,
Vocês foram ensinados a despir-se, abandonar, largar do velho homem. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a ser renovado de modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Meus amados, vamos dar lugar ao Espírito Santo para não ser enganado com esses pregadores coaches, pregadores de rosas, que só prega a seu bel prazer, querendo ganhar like, ganhar seguidores, fama, por conta da avareza, não tão preocupado com salvação de almas. Eu não me preocupo com like, não me preocupo exatamente com fama, mas sim, gostaria muito que todos que ouvem essa mensagem, que compartilhassem, para que todo fosse alcançado pelo poder do Evangelho, aleluia, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aleluia. Como disse, na verdade, o salmista Davi, Salmo de número 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados, chegando ao final desta mensagem, então o que Paulo, ele falou, que se tornou tolo para ganhar os tolos, ele se fez de louco para ganhar os loucos, se fez de tudo para ganhar todos. Isso não é literal. Porque se assim fosse, Paulo estaria realmente contra a verdade. E a verdade que liberta. João 8:32. E ele estaria se contradizendo em várias passagens bíblicas que pregamos. Por exemplo, em Tito, no capítulo de número 2, carta paulina a seu filho na fé Tito. E ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todo ser humano. E a graça, ela nos ensina, nos exorta, aleluia, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia. Amados, vemos que, na verdade, precisamos buscar do Espírito Santo, porque a palavra é inspirada por ele. 2 de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21 diz: porque a profecia deste livro não é de interpretação pessoal, porque nunca foi feita por vontade humana, mas homens inspirados por Deus, por meio do Espírito, falaram. Aleluia.
Deus seja louvado. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse em João 5, e no verso de número 39, errastes por não examinar as Escrituras, porque dela tereis vida eterna, e são elas as Escrituras que falam de mim, Jesus. Então, meus amados, encerrando esta mensagem, primeira carta aos Coríntios 9, 22, onde Paulo diz, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Ele está dizendo exatamente que ele não se sentiu superior a ninguém, para ganhar a todos. E a passagem de Efésios 4, 17, Paulo diz que devemos andar em novidade de vida, não mais como gentil, que anda na vaidade dos seus pensamentos. Podem parecer contraditório à primeira vista, mas quando vamos realmente ver texto e contexto, vemos que, porventura, Paulo está discutindo uma estratégia missionária para ganhar diferentes pessoas e alcançar o Evangelho. Porque ele mesmo diz, e aqui eu encerro, em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, e verso de número 18, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aleluia. Ainda vale apenas mencionar o verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Farei uma breve oração, Pai. Gratidão, Senhor, a tua palavra não volta para ti vazia. Eu te peço em nome de Jesus que todos os irmãos e amigos que ouvirão este vídeo, que o Senhor abra as mentes e os corações, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia quando Paulo estava pregando, para entender a sua palavra. Tira, Senhor, todo bloqueio, tira os bichões e comichões do ouvido, a dureza do coração. Santifica a todos pela tua palavra, pois a tua palavra é verdade. Senhor, guia pela tua palavra, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz que clareia os nossos caminhos. Ensina a todos nós e a todos a guardar a tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra ti. Senhor, e no nome de Jesus, continua capacitando homens, mulheres, jovens, anciões, com temor e temor. Enche do teu espírito de sabedoria do alto céu, para pregoar as boas novas, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Senhor, dá saúde aos enfermos, salva os perdidos, levanta os caídos, traz de volta o distanciado, abençoa os casamentos, restaura o casamento, entra com providência do casamento, quem em casa não peca, liberta, Senhor, no nome de Jesus, da lascívia, liberta da incredulidade, em nome de Jesus, aleluia, supra a necessidade da vida longa, com saúde e temor, na tua presença. É isso, Senhor, que eu te peço, e já sou grato a ti, em nome de Jesus. Fica conosco, continua conosco, em nome do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor.